Deixe-me introduzir aqui uma questão, Joaquim. A lei ainda não permite candidaturas independentes a eleições legislativas em Portugal. Se permitisse, Rui Moreira seria um bom candidato ou não? Sim, penso que sim, que seria, pelo seu conhecimento da vida real, porque muitas vezes os políticos estão ausentes da realidade, do dia-a-dia. E o Rui Moreira tem uma experiência profissional que poderia perfeitamente ajudar nesse sentido. Requer uma pergunta. O Joaquim é muito simpático, mas não, muito obrigado. Mas isto requer uma pergunta. Se estaria disponível para uma... Era preciso alterar a lei eleitoral, naturalmente, mas estaria disponível para as legislativas? Não, de forma nenhuma. Estou muito satisfeito a fazer aquilo que estou a fazer. Portanto, é para cumprir o mandato do Porto até ao fim? É. Vou ficar pelo Porto, sim. Muito bem. Rui Moreira, ontem foi entregue à Câmara do Porto a gestão do complexo desportivo de Ramal do Inatel, uma gestão por 20 anos. O Rui Moreira identificou, ou catalogou, vamos dizer assim, o dia de ontem como um dia histórico. A minha pergunta é se é motivo para isso. É motivo histórico desde logo, porque seguramente há 20 anos, desde o tempo em que o Dr. Fernando Gomes tinha chegado à cidade como Presidente da Câmara, que havia uma intenção, um desejo da cidade do Porto de vir a administrar aquele equipamento. Aquele equipamento, as pessoas, há muitos portugueses que não o conhecem, é um equipamento fantástico. Está situado numa zona espetacular, em Ramalde, tem uma área enorme, tem uma parte com arvoredo, tem um campo, é o único sítio no Porto, à parte o estádio universitário, que agora está na dificuldade em que está, onde se pode praticar atletismo. Foi lá que a Rosa Mota começou a correr. Aquilo estava na mão da Fundação Inatel, está em muito mau estado e, de facto, o Porto precisa desesperadamente de campos. Precisa desesperadamente de equipamentos esportivos. Tem muito poucos quando comparados com os concelhos vizinhos. Exatamente, tem pouquíssimo. Com alguns concelhos vizinhos, mas tem muito menos do que aquilo que nós precisamos. E nessa medida, nós queríamos, e eu tinha dito isso durante a campanha eleitoral, que queríamos que o Porto tivesse a possibilidade de desenvolver atividades ecléticas e amadoras. E para isso, um estádio como o Inatel, um complexo esportivo como o Inatel é fundamental. Até porque no Porto há muito pouco sítio onde o fazer. Há um investimento de €500 milhões para fazer na revitalização, na reconstrução daquele espaço. A Câmara do Porto dispõe dessa verba nesse momento. O que é que vai fazer com o pavilhão em concreto? Aquilo não se trata de pavilhão. Basicamente, o que é que nós queremos? Complexo. Temos um complexo, temos um campo, que é um campo que dá para futebol e dá para rugby. O que nós queremos lá fazer, naturalmente, é dotar aquilo de condições, fazer lá um sintético que permita esta prática desportiva para atividades amadoras. Estamos a falar em futebol, estamos a falar em rugby. Depois temos uma outra área para fazer um campo mais pequeno, que certamente vamos fazer, um campo de treino. Temos ainda uma terceira área em que temos que ver se é possível. Vai ser possível fazer um campo de treino, não um campo de jogos, mas um campo de treino seguramente. Portanto, vamos ter, se quiser, 2,5 campos. Depois queremos reequipar a pista de atletismo. Ela provavelmente não vai dar para competições porque não dá para 8 pistas. Depois vamos ter seguramente outras atividades lá que queremos implementar. Uma delas, e tivemos hoje reuniões sobre isso, queremos colocar lá algumas atividades lúdicas, nomeadamente para as crianças e para os jovens. E, portanto, proximamente anunciaremos um redesenho daquele equipamento e depois vamos tratar das bancadas e tratar dos balneários e tratar de toda aquela zona e fazer com que seja uma zona de fruição para atividades desportivas amadoras. E é isso que nós queremos. Portanto, há muitos clubes daquela zona, ao Ramaldense, ao CDUP, enfim, um conjunto de clubes da cidade que necessitam urgentemente de ter equipamentos esportivos que lhes estejam disponíveis para não terem que andar com a casa às costas ou com a casa debaixo do braço, como é o vosso caso. Não é? Exato. O que me leva à pergunta que tenho para fazer ao Joaquim Vaz Ferreira é se o Porto precisa disto. Claro que precisa, falando da modalidade que eu pratiquei e que estou ligado hoje em dia, nós, para dar um exemplo, nós jogamos normalmente em Leça, perto da Expo Nor, ou jogamos em Lousada. Por isso, o jogo em casa nunca é em casa. Obrigamos a mais uma viagem, quando pelo fim de semana passado jogamos... Mas não há nenhuma infraestrutura no Porto? Não, com condições para receber o jogo de rugby, não, porque é preciso os negativos, muitos campos, se existem, não os têm, ou então estão ocupados para o futebol. Nós, por exemplo, no sábado, a equipe sénior sub-23 jogou em Leça, às 6 da tarde e às 8 da noite. E os sub-18 e os sub-16 jogaram em Lousada no domingo, às 2 e às 4 da tarde, foi a hora permitida. Agora, são 50 km, estamos a jogar em casa, mas temos de fazer uma deslocação. E já o CDUP tem uma modalidade amadora, joga na divisão de honra, são das poucas modalidades, se calhar, amadoras. Tem atletas jovens, não? Nós temos desde os 6 anos até aos 80 anos. Quantos atletas? Não contando com os veteranos, por isso até a equipa sénior temos cerca de 300 atletas. Ou seja, uma infraestrutura desta natureza recuperada pode dar abrigo, vamos dizer assim, a esses 300 jovens atletas? Esperemos que sim.
que haja essa abertura por parte da Câmara para nos ter algum espaço. Está aqui a pessoa certa a quem podemos perguntar. Porque, inclusive, nós hoje em dia estamos a fazer divulgação nas escolas e nos liceus do Porto. No final desta semana já vamos ter dado formação e mostrado o rugby a 4.000 alunos e todos os que aparecem fogem depois de ver as condições em que nós treinamos. Porque treinamos ali no estado universitário, se forem lá ver, aquilo ainda está pior que o Inatel. É que nós não nos podemos esquecer que o Porto não tem sequer um estádio municipal. A maior parte das cidades à nossa volta tem estádios municipais. Gondomar tem um estádio municipal, a Maia tem um estádio municipal. Nós temos, no fundo, e estamos a falar naquilo que é a rede da cidade, portanto, o que é a propriedade do município. Estamos a falar em 4 piscinas, 6 pavilhões e 3 grandes campos, entre os quais tem que incluir o Monte Aventino, e depois temos o Visa e Campanhã. Portanto, e mesmo esses, Campanhã, por exemplo, em muito mau estado. E, portanto, isto para nós era absolutamente crucial. Não chega, nós precisaremos seguramente de uma outra infraestrutura, de preferência na zona oriental da cidade. Mas é muito difícil encontrar terrenos municipais onde poder fazê-lo. É difícil e é caro porque não foi feito no passado. Portanto, para uma cidade como o Porto, e repare, podem dizer assim, sim, mas o Porto só tem 250 mil habitantes. Não é verdade, porque o Porto durante o dia recebe muita gente, recebe muitos jovens. Nós temos a maior população escolar do distrito é na cidade do Porto. Não é Gaia que tem mais população. E, portanto, nós precisamos urgentemente de ter equipamentos que permitam que o desporto amador e o desporto escolar seja desempenhado em condições acessíveis e em condições enfim, com as condições, não estamos a falar em luxo, estamos a falar em ter um campo iluminado, temos espaço e um espaço, e temos de ter espaço. Deixe-me só voltar ao Joaquim para lhe perguntar, há instantes dizia que os jovens que aparecem desaparecem rapidamente porque aquilo que encontram o quê, basicamente? Têm balneários para... Pouco, encontram muita boa vontade por parte de todas as pessoas que estão ligadas ao clube. Agora, em termos de instalações, estão degradadas há anos. Pronto, os terrenos são da Universidade do Porto, havia um contrato e aquilo foi terminado, entre aspas, e nunca mais foi investido qualquer dinheiro nas instalações. Tem vindo a degradar, por isso é que nós saímos há cerca de 7 anos, deixamos de jogar, treinamos lá no estádio universitário, mas começamos a jogar fora. Temos muitos anos em Lousada e agora, nos últimos anos, temos estado a jogar em Matosinhos, não havendo possibilidade de jogar lá, vamos jogar a Lousada, como é evidente. Agora, ali, por exemplo, não se pode tomar bem, não há água quente, os balneários estão a cair, o campo mesmo assim tem 300 seria jovens. relva, devia ter relva, areia e terra, por isso imagina, quando está sol é pó, quando está chuva é lama. Rui Moreira está disponível para entregar, vamos dizer assim, este espaço, ou parcialmente, se quiser. Nós não vamos entregar o espaço. Não é entregar, mas atribuir, vamos dizer, uma parte daquele espaço. O que nós vamos fazer, naturalmente, é utilizando o Inatel, administrando o Inatel, vamos permitir que o Inatel possa receber lá em condições que não serão sempre condições de luxo, mas são condições decentes, um conjunto de agremiações que ali querem desenvolver as suas atividades. Entre os quais o clube. E, naturalmente, o clube é fundamental para a cidade. Aliás, o rugby é uma atividade fundamental. Compreenderá que, para nós, incomoda-nos termos um clube de rugby na cidade com as tradições do clube, porque todos nós sabemos o que é, e perceber que as pessoas têm que fazer 50 km para ir fazer um jogo em casa. Isto não faz sentido. E, portanto, nós precisamos que os nossos jovens, que os nossos miúdos, que toda essa gente que quer fazer desporto, não tenha apenas para correr as ruas. Claro que eu gosto muito que as pessoas corram nas ruas e nós temos vindo a promover isso. Mas é bom também que o desporto de equipe possa ser desempenhado, porque o trabalho de equipe é muito importante, isto mesmo sobre o ponto de vista da formação é muito importante, e nós queremos ter condições. Termos conseguido o Inatel, repare, por 30 mil euros por ano, bem sei que é no estado em que está, mas é por 30 mil euros por ano, é fantástico, porque imaginará o que seria, os milhões que seriam precisos para nós inventarmos um terreno com aquela dimensão e depois equiparmos o terreno. Rui Moreira, Joaquim Vaz Ferreira, aos dois, muito obrigado por terem vindo ao 3 Pontos de hoje. Voltamos de hoje a 8 dias, com a garantia de que Rui Moreira estará novamente ao meu lado para voltarmos a pontuar a atualidade. Já a seguir, a grande entrevista.